Educa TV apresenta Meio Ambiente em Pauta Campinas. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Meio Ambiente em Pauta em Campinas. Hoje o nosso assunto é mão na massa. Hoje nós vamos dialogar com quem cuida da nossa cidade, literalmente, com quem cuida do lixo, da arborização urbana, das praças, das ruas, onde a gente usufrui dos espaços públicos. Eu sou Andréa Struckel, diretora de licenciamento ambiental, e estou aqui acompanhada do nosso secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, do nosso secretário do Verde, Rogério Menezes, e da diretora ambiental técnica da Secretaria de Serviços Públicos, Márcia Calamari. E por que esse podcast é tão importante? Porque hoje nós vamos aliar o planejamento à gestão propriamente dita. Quais são os percalços, quais são os desafios e quais são os ganhos de ter uma gestão histórica nessa parte do resíduos sólidos, nessa parte do cuidado das áreas verdes, nessa parte do cuidado das ruas, das passagens, das praças, enfim, todo esse arcabouço de uma cidade tão imensa como Campinas. Secretário Ernesto Paulela, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E lógico que a pergunta para o senhor vai ser uma pergunta desafiadora. Qual é o papel da Secretaria de Serviços Públicos e como a gente faz a ponte de quem cuida da gestão de elementos tão importantes que são ambientais e internalizam os índices de sustentabilidade nessa ação? Seja muito bem-vindo. Bom, boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Bom, Andréa, a Secretaria de Serviços Públicos, ela é uma secretaria grande, né? Quando se pensou nessa secretaria, pensou na integração dos serviços, né? E isso é muito importante, esse processo de integração. Nós procuramos fazer a gestão da secretaria sempre olhando com o desafio de sustentabilidade. Que, no meu entendimento, sustentabilidade é continuar produzindo, continuar usando com menor risco, com menor impacto, né? Nesse sentido, nós, já há alguns anos, vimos trabalhando uma reciclagem biológica do resíduo urbano. O que é isso? A cidade produz um número muito grande de galharia, de podas de grama, de manejo das praças, da manutenção. Esse material verde, ele se constitui num produto químico que é a lignina. É um material estruturante. Aliado ao lodo de ETE, Campinas, né, nos últimos 15 anos, passou a tratar quase que totalmente o seu esgoto domiciliar. Esse tratamento ele gera um lodo, que é o produto final. Esse lodo e essa galharia toda, esse material verde, iam para aterro sanitário. Esse material em aterro sanitário, ele provoca a geração, inevitavelmente, de gás metano, que é o pior dos gases de efeito estufa. Nesse sentido, nós pensamos na reciclagem biológica. Unir esses dois materiais, galharia e lodo, usando o lodo como matéria orgânica, rico em matéria orgânica, e usando o material verde como lignina, como material estruturante. E criamos a compostagem, ou seja, a usina verde. Ela ainda, obviamente, é uma usina que está sendo testada, porque nós não temos nenhuma bibliografia a respeito do assunto, né? Tudo isso é muito novo. E, nesse sentido, nós agora estamos testando esse material a nível industrial.
E esse teste, quem está fazendo é o Instituto Agronômico, por exemplo, nos seus experimentos de trigo, soja, feijão, né? E a própria prefeitura que utiliza esse composto orgânico nas praças públicas, né? Nesse sentido, tanto o agronômico como a prefeitura deixaram de usar o NPK, o fertilizante químico, né? O nitrogênio, por exemplo, é um material que gera muito gás metano, né? Então isso não tem mais. E a compostagem, ela não gera gás metano, ela gera CO2, que não tem nenhum impacto, né, na questão da camada de ozônio. Esse produto que nós chamamos de fertilizante orgânico, ele foi registrado no Ministério da Agricultura. Então, o Ministério da Agricultura analisou o nosso produto e deu o registro de uso do produto. E o Instituto Agronômico, regularmente, ele faz as análises de nutrientes para ver o que tem nesse material e faz o acompanhamento desse material. Então, é uma forma de devolver à natureza tudo aquilo que foi tirado dela. E, secretário, bom, menos é mais, pelo jeito, né? O Serviços Públicos conseguiu juntar a reciclagem, a compostagem, a não ida um resíduo para um aterro, a equacionamento do lodo, a equacionamento da galharia e trazer a usina verde como uma proposta. O secretário Rogério Menezes, recentemente, como presidente da ANAMA estadual, levou uma quantidade enorme de secretários municipais aqui do estado de São Paulo para visitar a usina verde. E eu vou passar essa resposta para ele. Secretário, do ponto de vista ambiental, quais são os ganhos da usina verde? Eu vou perguntar onde fica e eu posso ir lá? Uma diretora de escola pode ir lá com os alunos, porque a população quer conhecer, né? Afinal de contas, é uma solução interessante. Então, conta um pouco para a gente o seu olhar como secretário do Verde sobre a usina verde. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutora Andréa. Queria primeiro cumprimentar os nossos convidados de hoje. Uma satisfação muito grande receber o secretário Ernesto Paulela. Em vários eventos públicos eu já disse que o secretário Ernesto é um secretário que permite uma parceria muito rara entre secretários de serviço público e secretários da área ambiental. Então, com as nossas experiências, que são de vários governos, a gente consegue integrar essas ações, consegue resultados melhores para a nossa cidade. Também cumprimentar a Márcia Calamari, que é uma grande engenheira agrônoma, técnica, que está sempre aí na linha de frente da Secretaria de Serviços Públicos, e dizer que a visita que os secretários fizeram do Estado de São Paulo inteiro à Secretaria de Serviços Públicos, em que nós fomos conhecer o funcionamento da usina verde, o pessoal saiu muito entusiasmado, porque viu qual que é o grande ganho ambiental. O grande ganho ambiental é a gente não ocupar espaço em aterro sanitário, que ele é ambiental e econômico, porque por tonelada você paga e paga caro, tem o transporte para levar para o aterro sanitário, esse transporte gera emissões, porque geralmente são caminhões que vão levar esses materiais. Então, você reduzir o espaço de transporte, reduzir custos e não deixar que seja formado metano nesse processo, como o secretário Paulela já demonstrou, né? É muito importante do ponto de vista ambiental. O metano, ele é 21 vezes mais causador de efeito estufa do que o CO2. Então, qualquer molécula que você deixa de emitir de metano, ele é muito relevante. Toda essa emissão que é gerada, e aí, só complementando a informação, já são mais de 100 toneladas dia evitados. Tem capacidade para mais, né, que eu sei, mas já são mais de 100 toneladas dia. Todo dia você deixar de enterrar 100 toneladas. Todo dia você evitar que essas toneladas de material orgânico gerem metano nos aterros sanitários. Então, esse é o grande ganho. Além da questão de conscientização da sociedade para o fechamento dos ciclos, para fazer a economia circular, para fazer a ligação de o que era resíduo virar uma matéria orgânica útil
útil para jardinamento, útil para hortas, que têm sido executadas na parceria com as escolas estaduais e municipais. É impressionante, mas nós já estamos levando o composto e realizando hortas em 80 escolas, entre estaduais e municipais. E já tem inscrito querendo o material e querendo executar essas hortas sobre a orientação da Secretaria do Verde na parte técnica, 100 escolas, 20 ainda vão ser atendidas com início de atendimento ainda esse ano. Deixar aqui registrada a parceria com as diretorias regionais de ensino de Campinas, tanto a leste quanto a oeste. Então, é esse o cenário que a gente vê de fundo. Sobre a localização, para ficar mais precisa a descrição, vou consultar aqui o nosso secretário Ernesto Paulela. Bom, a usina verde ela se localiza ali na Estrada dos Amarais, bem ao lado do Centro Paula Souza, né, a antiga Escola de Química. O ETCAP. O ETCAP, né? Então, nós somos vizinhos ali. A área que nós utilizamos é uma área do Instituto Agronômico de Campinas. São 17 hectares de área. O agronômico ele é parceiro nessa usina, né? Ele entrou com a área e ele é quem faz, então, todas as análises de nutrientes do composto orgânico. Ela pode ser visitada com agendamento, as escolas têm visitado a usina, nós temos recebido quase que diariamente escolas municipais, estaduais, né? Um dia desses nós recebemos os alunos do ETCAP, que foram lá conhecer o processo, todo o processo que é aeróbico, né? Ou seja, é um processo com a presença de oxigênio. Então, o processo é muito interessante porque existe uma preparação do composto, que é, então, a trituração com o lodo. E aí o revolvimento nas leiras, né, que leva em 70, 80 dias que o material fica, então, umificado e pronto para o uso. Terminando o podcast, Márcia Calamari, seja muito bem-vinda. A gente não poderia deixar de perguntar como que uma estrutura dessa ela é controlada? Como que se deu o processo de licenciamento ambiental? Boa tarde Conta a pra todos. gente. Obrigado, André, por ter vindo, secretários. O processo do licenciamento é muito importante enfatizar porque é uma questão de mudança de paradigma, quer seja no processo de licenciamento a nível nacional, que foi o MAPA, né? Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, que foi a primeira usina no Brasil a ser licenciada. Teve que criar normas adaptáveis a toda a questão da legislação e também a nível estadual com a CETESB, né? Então, ele foi licenciada. Hoje nós temos uma licença de operação de 100 toneladas dia, já autorizado para uma expansão de 200 toneladas dias. E o que é muito importante é que a mudança do paradigma, quer seja para a utilização do produto nobre, que é o fertilizante orgânico, que é bom citar que ele realmente ele pode ser usado conforme a norma em horticultura, né? Então, ele pode ser usado nessas 80 escolas municipais e estaduais, em outras também, nas nossas praças que estão acontecendo, ele é efetivo, né? Na questão do regramento ambiental. Né? Porque existe toda uma dúvida se você pode usar ou não, mas o processo todo que ocorre com o lodo e com a questão dos restos de poda e supressão, ele transforma um produto que não era nobre num produto nobre, que é o fertilizante orgânico. Muito importante no seu valor pecuniário, porque ele é muito mais barato do que o nosso adubo mineral, e na questão de retorno ao meio ambiente, né? Você tem um produto nobre que faz com que o retorno ao meio ambiente, quer seja na questão de emissão de metano, quer seja no condicionador de solo, é muito importante. Então, nós temos o licenciamento a nível municipal, a nível estadual, que é a CETESB, e a nível federal, que é o Ministério da Agricultura. É importante esse controle desses parceiros. E também eu queria só registrar uma coisa muito importante, que é a questão do retorno de uma parte desse produto, quando nós estamos já no caminho de comercialização, é voltar para pesquisa. Então, 30% vai voltar para pesquisas do Instituto Agronômico dentro da Fazenda Santa Elisa.
Então, a gente está agregando valor da questão da academia e valor ecológico do produto. Gente, vocês puderam perceber, né? Estivemos aqui, então, com o secretário Paulela, com o secretário Rogério Menezes, com a diretora Márcia Calamari, para mostrar uma equação da usina verde, que é ciência, que é reciclagem, que é compostagem, que ajuda a gente a ser uma cidade resiliente e sustentável. Ou seja, conheçam a usina verde, vá nos visitar, sugira que a escola do seu filho conheça também. É importante que a comunidade campineira tenha acesso ao que a gente faz de sustentável na nossa cidade. Nos vemos até o podcast que vem. Educa TV apresentou Meio Ambiente em Pauta Campinas. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.